Olá, poderosa! No episódio de hoje, vamos conversar com a Clarissa Tourinho. Ela é especialista em brand pessoal com o uso dos arquétipos. Ela vai nos dar várias dicas de como podemos nos tornar uma marca poderosa para que possamos ser a única opção na mente do cliente. Seja muito bem-vinda, Clarissa. Eu estou super feliz de tê-la aqui conosco no Elas Têm Poder Podcast, que é o podcast que existe para despertar o poder da outra mulher que está ali nos assistindo. Então, eu trago sempre convidadas que trazem dicas incríveis, ensinamentos, assim, para a vida. E eu tenho certeza que hoje esse bate-papo aqui vai ser muito legal, porque qual é a mulher que não quer impulsionar a sua marca pessoal, não é isso? É verdade. Eu que agradeço, estou muito feliz, estou encantada com esse podcast, com a qualidade e com o seu convite. Você é uma mulher inspiradora em vários motivos, pela empreendedora que você é, pela criação de movimento que você faz aqui na cidade. Sim, então, estou muito feliz, muito obrigada. Obrigada a você e já vou te perguntar, o que são arquétipos e por que você resolveu trabalhar nessa área que hoje você está aí se destacando, né, fazendo movimentos também, cursos. Por que a Clarissa conseguiu aí, né, essa evidência? Como é que foi? Você trabalhou... isso foi uma descoberta que você precisou fazer em você primeiro, para depois ajudar outras pessoas? Como é que aconteceu? Bom, a parte dos arquétipos aconteceu muito no início da minha carreira, que eu trabalhava com maquiagem, mas eu trabalhava com a maquiagem de audiovisual, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje. Sim. TV, cinema. E quando a gente ia construir um personagem, né, a gente precisava trazer todos os elementos para aquele personagem que, sem ele precisar falar uma palavra, você sabia o que ele estava querendo transmitir. Sim. Então, os arquétipos, na verdade, eles foram desenvolvidos, os 12 arquétipos de marca, que é o que eu uso, por uma psicóloga baseada no conceito de Jung, mas para produtos. O que ela queria? O que ela pensou? Eu quero vender um café, como Starbucks. Só que um café, ele é só um café. Sim. Então, eu preciso vender um produto que ele tenha personalidade, que ele tenha uma narrativa, Sim, que ele transmita uma mensagem para que essa mensagem se conecte com o público. E olha que interessante, já começando realmente Sim. a falar sobre os arquétipos, né? Os arquétipos são figuras primordiais que em qualquer língua, em qualquer época, em qualquer civilização, quando você fala da figura de um determinado arquétipo, todos imaginam praticamente a mesma coisa. Por exemplo, quando você fala do mago, as pessoas já têm o mago na mente. É o inconsciente Sim. coletivo. Quando você fala de um herói, de uma heroína, eu não vou imaginar alguém medroso ou alguém franzino. Eu vou imaginar alguém forte, corajoso, né? Até a postura do herói. Verdade. Né? Então, os arquétipos são essas figuras primordiais que tá no inconsciente coletivo. Então, quando foi criado, dentro do marketing, pela Margaret Mark e Carol Pearson, que tem o livro O Herói e o Fora da Lei, que é a bíblia de quem trabalha com arquétipos. Dou até essa dica. Legal. Quem quiser conhecer mais sobre os arquétipos de marca, O Herói e o Fora da Lei. Esse livro é incrível. Pronto, vamos aí, ó. A mulher que quiser aí, né, agora que está aqui nos assistindo, que quer entender um pouco mais, né, que quer... Será que eu já tenho, né, que eu já... Tem algum arquétipo que já é forte em mim? Isso. Até para direcionar, né, ou para potencializar, ou para, de repente, eu, no meu entendimento aqui de leiga, despertar algum outro arquétipo que possa ajudar. Mais força, mais né? poder. Mais poder para aquela marca, não é isso? Então, por exemplo, a Starbucks é o explorador. Então, quando você vê a pessoa que usa, que toma o café, ela está sempre em movimento. Sim. Você não vai ver alguém tirando uma foto no lugar fechado, porque a Starbucks já ensinou o público dela que é em movimento, é em aeroporto, Sim. é na rua. O rebelde ou fora da lei, a Harley Davidson, né? Que, tipo, as regras foram feitas para serem quebradas. Sim. E quando você lembra da Harley Davidson, você lembra desses homens mais de jaqueta. Sim, liberdade. Né? Muita liberdade. Então, inicialmente, foi criado para desenvolver o branding,
que é essa personalidade dentro do marketing. Porém, a gente passou a se perceber também como marca, até a necessidade de se trabalhar como uma marca. Eu sempre digo para alunos, para mentoradas, que trabalhe o seu nome como se você fosse construir uma grife, através da sua narrativa, como você vai contar a sua história. A gente está numa fase, a gente está num momento hoje que as redes sociais, elas são inevitáveis, elas são obrigatórias. Então, o que eu estou transmitindo com a mensagem que eu coloco todo dia nos stories é algo que transmita alegria ou inspiração ou leveza, diversão, mas né? às vezes tristeza. Sim. Às vezes eu só estou falando de coisa ruim, verdade. ou eu estou aparecendo de qualquer jeito. Então, esse uso dos arquétipos, que inicialmente era para produtos, nós passamos a usar para pessoas. Sim, marca pessoal. Só que os produtos, eles são estáticos, né? E nós somos dinâmicos. Então, quando a gente traz os arquétipos para o uso pessoal, não necessariamente nós precisamos usar um único arquétipo. A gente pode, por exemplo, de acordo com a situação, pode ser de acordo com a situação. Vai existir um dominante. Quando a gente está trabalhando o brand pessoal, a gente vai fazer um mapeamento, entender essa pessoa, as motivações, os diferenciais, a estética que ela quer usar, qual o público que ela quer atingir, qual o público que ela já tem, que ela quer manter. Às vezes acontece de ela querer trocar o público. Então, baseado nesse mapeamento, quais são os arquétipos ideais? Aí, de repente, mas eu sou uma pessoa muito séria, muito fechada, muito governante, que é um arquétipo. Mas o trabalho dela, ela precisa ser mais acessível, leve, extrovertida. Então, a gente traz... Tem que, equilibrar, né? Trazer um equilíbrio para isso. Esse arquétipo predominante dela, ele não vai se afastar. Outra coisa interessante é assim, quando você... um erro na comunicação, quando você está trabalhando o brand, é você querer conversar com todas as pessoas. Agradar todos os públicos. Uma música viralizou, eu vou postar porque viralizou. Um filme viralizou, eu vou postar. Calma. Dentro do meu universo de marca... Esse elemento está comunicando? Porque fica falso, né? Eu digo que fica fraco. É como exatamente as dancinhas lá que começaram. Eu adoro dançar. Mas eu, naturalmente, assim, eu não sou essa mulher para ficar me rebolando e fazendo dancinha. Então, se eu fosse fazer, ia soar falso. Sim. E isso enfraquece a minha marca, não é isso? Enfraquece. Tudo vai depender da comunicação e do que você quer transmitir para quem. Isso. Por exemplo, vamos falar de vendas. Vendas está muito aberto. Eu não chamo bobo da corte, eu chamo de performático. Sim. Porque aí, às vezes, eu tô conversando, olha, o seu arquétipo predominante é o bobo da corte. A pessoa já fica meio assim... Aí é o performático, aquela pessoa que chegando, Sim. divertida, irreverente. Ela tem esse arquétipo. Só que ela é uma advogada. Então, ser tão expansiva, tão extrovertida, será que é o ideal? Às vezes, né, as pessoas, como você falou, já está no imaginário coletivo, as pessoas, que desconfiam um pouco, né, da pessoa, da credibilidade. Da segurança. Então, não é que você vai retirar algo que é seu. Você está trabalhando carreira, é o seu lado profissional. Você não vai no seu lado profissional mostrar um 360, não tem necessidade. Então, na minha posição, a gente está trabalhando posicionamento. No meu posicionamento profissional, qual é o lado que eu quero mostrar? E aí, esse lado que eu quero mostrar, vamos supor, uma médica, uma advogada que tem esses arquétipos mais sérios, que passam essa credibilidade, elas ficam com esse arquétipo. Mas eu sempre gosto de vamos trazer 20% de bastidor? Sim. Porque sim, numa festa, numa viagem, num momento, vem essa leveza e quebra esse padrão. A quebra do padrão no trabalho do brand é muito interessante, é um elemento surpresa. Sim. Quando você vê aquela
É porque eu falo médico, advogado, porque eu fico imaginando as Sim. minhas próprias mentoradas. Que ela tá ali no dia a dia, naquela correria, e de repente ela vem com leveza. Uhum. Mas não é sempre. Entendi. O sempre é o principal, que é a mensagem principal. É o tema principal. Às vezes a pessoa diz assim, Clarissa, por onde começar nas redes sociais? Eu desenvolvo um trabalho também de orientação, mentoria e mais clareza para profissionais que têm um pavor à rede social. Sim. E você acredita que são muitos? São muitos mesmo, eu acredito. Eu mesmo eu conheço um dentista muito, assim, excelente profissional, mas ele não consegue ir para As as redes sociais. Aí entra aquele assunto. Talvez muito talentoso, muito inteligente, e alguém que nem é tão talentoso ou Sim. inteligente como ele, tá Já- tomando espaço. Isso, verdade. Porque Às hoje vezes quem não sendo tá no digital tá complicado, né? Para conseguir cliente, por exemplo. Você tem muito mais, no meu ponto de vista, muito mais possibilidades, né? Até de novos clientes Com certeza. estando no digital. Porque hoje em dia você pergunta logo, qual é o Instagram? Né? Na hora que tu fala de uma pessoa, qual é o Instagram dessa pessoa? Aí tu já vai lá, virou o cartão de visita de antigamente, né? Isso. É o Instagram hoje. Isso é obrigatório. Eu sempre digo que um Instagram fechado é uma loja fechada. É verdade. É uma sala fechada. Você não precisa... Eu trabalho com os tímidos. Sim. E você não precisa toda hora colocar ou toda hora aparecer. Às vezes você coloca uma foto e escreve o texto. Sim. Olha que curioso. Quando as pessoas não gostam de aparecer tanto, a gente vai aos poucos introduzindo. Mas nesse início de processo, eu não vou forçar, porque a pessoa vai sumir. Eu vou perder a minha cliente. Verdade. Então, no início, a gente coloca uma foto e ela começa a escrever algumas coisas nos stories. Sim. Você sabia que quem tá vendo esquece que ela tá só lendo na cabeça, na mente da pessoa que tá vendo? É como se estivesse vendo ela falar. Eu gosto muito, às vezes, de fazer. Tem dia que eu tô mais inspirada, aí eu pego várias fotos, aí eu vou escrevendo, escrevendo. E eu vejo que tem muita visualização. Eu mesmo gosto, tem pessoas que eu sigo também que fazem isso, e eu vou lá lendo. É como se eu estivesse lendo ali uma sequência, né? A sua mente tá vendo a pessoa. Uhum, mesmo que seja só a foto e a escrita. Então, existem maneiras de você começar. Eu sempre falo, vamos começar devagarzinho. Uhum. Mas sempre com continuidade. O branding Sim. é continuidade. Ele não acaba nunca. Nunca mesmo. Eu ainda tô em transição. Sim. Né? Você era maquiadora. Eu era maquiadora. E agora tá trabalhando com isso. Eu era maquiadora por 15 anos. Então, a Clarissa maquiadora, dentro da maquiagem, tudo que foi possível, tudo que foi um sonho, que foi interessante, cinema, marcas nacionais, trabalhos fora do meu estado, trabalho para grandes Globo. Sim, você falou, pode falar. Às vezes eu fico com sem pode saber falar. Tudo eu fiz. Aí chegou num platô. E esse platô chegou, tipo assim, eu já fiz tudo. Uhum. Esse platô chegou junto com a pandemia. Sim, não sei se pode falar. É porque... por causa do... né? Chegou junto com aquela fase. E como eu comecei justamente no audiovisual, preparando figurino, preparando maquiagem e usando os arquétipos, a gente tá falando de 2008. Sim. E aquele episódio, né? Uhum. Foi em 2020. Eu fiquei pensativa quanto a isso, porque as pessoas precisavam se posicionar no Instagram, as lives. Quem não lembra das lives? Todo mundo fez live, né? E aí eu escapei nisso, porque já não era só maquiagem que eu estava fazendo, era o posicionamento, porque eu entendia da luz, Sim. do enquadramento. E aí eu comecei a fazer as pessoas que estavam fazendo lançamento de cursos na pandemia. Muita gente começou a lançar curso na pandemia. Até que uma dessas pessoas olhou para mim e fazendo, você sabe que isso aqui é um trabalho que você está fazendo que não é maquiagem. Uhum. Você está colocando dinheiro na mesa, tá perdendo dinheiro. Sim. E aí será? E eu comecei a pensar. Aí onde é que vem a imagem da profissional. Aí eu comecei a falar sobre mentoria no meu Instagram de maquiagem. Uhum. As pessoas não entendiam nada. Uhum.
Porque na mente daqueles clientes que amavam a minha maquiagem, que eu estava muito bem posicionada como maquiadora, eu não era uma mentora. Aham. Tá tendo um ruído aí. Isso me deixou um pouco triste, Sim. porque eu fiquei surpresa. Nossa, mas eu não sou tão boa. Não, mas você é boa na maquiagem. Você fez a sua história, o seu nome na maquiagem. Aí eu disse, então vamos recomeçar. Eu tinha um Instagram grande, e aí eu fui para um Instagram menor, me reposicionar. E aí é onde eu volto à história de qual é o tema principal. Sim. Porque ali eu estava tendo a oportunidade de começar certo e já educando quem estava entrando. E naquele momento não era tão interessante. Família, amigos, não. Isso. Vamos a novas pessoas. Uhum. Né? Aí entra um pouquinho a história do tráfego, que é muito importante quando a gente está se lançando, quando a gente está começando. E eu lembro que com 53 seguidores, eu comecei a fazer a mentoria online com 53 Olha, seguidores. que legal. Eu coloquei um destaque de carreira para me apresentar. Tipo Aham. assim, nesse Instagram não tem ninguém. Ei. Mas vamos pelo menos ver a história da profissional. Sim. E aí foi interessante porque muitas pessoas estavam abrindo novos Instagrams Aham. nessa mesma época. Eu tive assim, tem sempre elemento sorte, né? Eu sempre tenho esse elemento comigo. Eu tenho a sorte das portas se abrirem, mas aí de permanecer já não é sorte. Sim. Aí você tem que Aí você trabalhar, tem que ter- estudar, se dedicar bastante. E aí eu comecei realmente a fazer esse trabalho de mentoria. Eu tive uma boa aceitação. Eu fazia tráfego para regiões que não era a minha cidade, porque eu fiquei com aquele negócio, na minha cidade eu sou maquiadora. Sim. E aí foi quando eu comecei a perceber que o meu coração estava mais envolvido com a mentoria. Uhum. Porque assim, o trabalho da maquiagem é um trabalho incrível, fantástico, que me trouxe realmente grandes realizações. Eu criei os meus filhos sendo maquiadora. Uhum. Fiz trabalhos com mulheres no processo de câncer, Sim. né? Que a gente está ali fazendo a sobrancelha, que ela Aham. não tem. Então, existe um mundo incrível dentro da maquiagem. Mas, enquanto na maquiagem, eu estou falando da minha experiência pessoal. Sim. A gente estava ali. Qual é o vestido que você vai? Qual é o cabelo que você está pensando em fazer? Aham. Na mentoria, a gente estava realmente transformando vidas. Uhum. Que depois do banho não ia sair. Sim. E aquilo ali ia mexendo comigo e eu comecei a perceber que eu estava finalizando meu ciclo como maquiadora. Sim. Que é importante a gente ter essa coragem também de Doído. desapegar, né? Doído, um luto. Até hoje eu engulo seco quando eu lembro disso, porque foi recente, foi julho do ano passado, não fez um ano ainda. Ei. E aí eu tinha um estúdio bonito, gostoso, que já tinha um nome, mas portas precisam fechar e ciclos precisam terminar também. Uhum. E eu fechei essa porta em julho. E em agosto, eu fiz o meu primeiro lançamento como mentora presencial. Porque até então, a minha vida era só no online. Sim. Desde 2020. Mas foi ano passado, em agosto de 2023, eu fiz o primeiro lançamento. E foi aqui, na minha cidade natal. Uhum. E só depois que eu fui percebendo os significados de tudo, porque eu já saí de Teresina há 22 anos, Aham. né? E fazer esse lançamento com a minha mãe ali perto, ouvindo, entendendo melhor o que era esse novo trabalho, né? E é interessante, falando de novo trabalho também, existem muitas pessoas também, de 2020 para cá, que têm trabalhos que não são tão fáceis de explicar. Verdade. Né? Quando a gente fala... Porque arquétipos, na verdade, eu falo dos arquétipos de marca, mas tudo é arquétipo. Quando você fala médico, tá o inconsciente coletivo, Sim. sabendo o que é um médico, professora, maquiadora. Agora, quando você fala especialista em brand com arquétipos, opa! É que as pessoas de TI, por exemplo, agora todo mundo já sabe o que é. Já sabe o que é, né? Mas até entender o que faz. Ele mexe no computador. Exatamente. Então, daí, desse entendimento que eu tive, e você é uma inspiração, porque você tem o Café com Elas, Sim. que é um movimento lindo de mulheres. E eu percebendo, assim, que eu precisava criar um movimento para me apresentar. Foi que eu criei o brand Vinho. Sim. E sabe por que a história do vinho? O vinho, ele é um elemento simbólico na minha vida, porque o meu pai é um apaixonado por vinhos.
O meu sogro é argentino, a família do meu marido inteira é argentina. Então, o vinho, para mim, ele é celebração, ele é felicidade. Quando eu vim para Teresina, eu já tenho a minha mesinha com meu pai. Que a gente toma ali uma garrafa brincando e conversando. E isso é tão raro. E na minha primeira apresentação, eu estava muito nervosa. E eu achei essa apresentação péssima. Não foi no lançamento, foi antes. Eu achei essa apresentação terrível. E 2 dias depois ia ser o lançamento. Eu senti vontade de desistir. Aí, uma coisa me veio à mente. Graças a Deus que tem vinho nesse evento. Porque sempre tem alguma coisa para relaxar, né? Porque vai estar todo mundo leve, vai estar todo mundo conversando. De repente, eu tomo minha tacinha também. E foi assim... Foi realmente muito interessante, muito especial. Trouxeram muitos frutos para mim. E a partir dali eu tive a certeza que eu estava no caminho certo e era o que eu queria desenvolver. Sim, aí você acabou de dizer assim, eu pensei em desistir. E eu aproveito que eu sempre falo isso lá para as mulheres, né? Do café com elas e tudo. Ou alguma mulher que chega para mim e me pergunta, vem cá, mas tu não fica nervosa não? Quando tu vai fazer um podcast, quando tu vai fazer uma palestra... Mulher, a gente fica nervosa, a gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo, né? Então, às vezes, realmente, aquelas frases que às vezes a gente acha que é frase feita e tal, mas é isso. A gente não pode deixar esse medo nos paralisar. Não pode. Por mais pavoroso que naquela hora possa parecer, aí a gente chama aqui a razão para dizer assim, sim, mas tu vai falar de algo que tu sabe, de algo que tu já estudou. Isso. Que de algo que tu já viveu, que o outro não sabe. Então, pra quê? Porque esse nervoso aí é muito mais o medo, né? Não é a insegurança nossa, mas o medo do julgamento do outro. Porque, o outro vai dizer que eu não sei, ou que eu não tô tão bonita, ou que eu não tô tão... E aí, isso é algo que nós, mulheres, temos muito mais a trabalhar, eu acredito, do que os homens. Sim. Que já são criados assim para ir pro mundo, né, para se mostrar, né, para se mostrar, e a gente mais assim recatada, não pode isso, não pode aquilo. Então falar aqui para você que está nos ouvindo, nos assistindo, né, porque também eu falei nos ouvindo porque a gente também está no Spotify. Então ou no Spotify, ou na Apple Music, ou aqui no YouTube, que você cada vez mais vai se inspirando nas histórias dessas mulheres que chegam aqui. Para ir com medo mesmo, né? Não desista se você acredita em algo, se você já estudou, já fez a sua parte, né? Porque também não é... ir com medo mesmo despreparada, não é assim. Não é assim, porque realmente a gente tem que se preparar, né? A gente precisa... É até uma questão de respeito com aquela outra pessoa que tá ali, né? Que a gente vai prestar aquele serviço. Então, seja na maquiagem, no brand pessoal, né, em alguma palestra que a gente vai dar, uma mentoria, a gente precisa se preparar para entregar o melhor. Sim. O melhor que a gente puder, né? Naquele momento, com os recursos que a gente tem. E não, sabe, ficar nessa loucura de querer ser perfeita demais, que isso termina paralisando a gente. Não é isso? O crescimento, ele é desconfortável. É muito mais fácil a gente dizer... não é para mim. E eu vou ser bem sincera. O falar em público, o falar no microfone, é de tudo que eu faço o mais desafiador. Só que todas as coisas que eu faço precisa dessa Clarissa que está com o microfone. Então, eu já tive realmente pânico. Eu achava que eu estava sentindo frio. Eu não tinha nem ar-condicionado no lugar, eu tremia e o queixo tremia, e eu dizia, tá muito frio, só que não tinha ar-condicionado. Aí, da segunda vez que aconteceu isso, eu entendi que eu tava com pânico de falar com o microfone. Então, para encarar, era muito bom para mim eu estar no meu espaço de conforto, que era o meu estúdio, Sim. com o meu trabalho que eu fazia vendada, fazia com os olhos fechados, eu deixar tudo aquilo para me aventurar em outra coisa, com 45 anos, né, numa transição de carreira, me reapresentando. Mas tudo que a gente não consegue parar de pensar é um propósito. Verdade. E o propósito chama. A gente precisa acreditar que a gente precisa caminhar
Porque no meio do caminho, sair do lugar, o movimento. Dá o primeiro passo, Dá né? o primeiro passo. A gente vai ter os aliados, a gente vai ter os estudos, vão começar as experiências. Então, realmente, nesse primeiro momento meu com o microfone, que eu achei um terror, que 2 dias depois teria o meu primeiro lançamento, eu senti vontade de ligar para o meu marido e dizer assim, olha, isso aqui não dá, é pesado demais, é angustiante demais. Mas aí, na jornada do herói, que eu também trabalho com a jornada do herói, quando você está no mundo comum, e você é a pessoa comum, aquela pessoa que está correndo, criando os filhos e os boletos, e o dia a dia você está vivendo ou talvez só sobrevivendo. Que você recebe esse chamado que é para algo maior, que vai transformar a vida das pessoas. E todas as mulheres, em qualquer profissão, elas são transformadoras, agentes de transformação. Com certeza. Quando tem esse primeiro chamado, que é o chamado para o mundo extraordinário, que a gente chama porque é o mundo desconhecido. Sim. A nossa primeira atitude é negar. Eu não quero, eu não vou, é muito pesado. Só que aquilo vai consumindo a gente. E se eu tentar? E se eu me preparar? E você começa a caminhar. E você vai com medo, mas você vai estudando. Sim. Né? Encontrando pessoas pelo caminho, né? Eu fui fazendo especializações. Eu tenho especialização em marketing, além de formação. Eu tenho especialização em marketing, eu tenho uma especialização em marca pessoal pela PUC, Rio Grande do Sul. Então, eu vou estudando e vou fazendo esse novo com os recursos que eu tenho no momento, né? Trabalho a respiração, mas eu sei que ali é uma jornada. E a gente também não pode ser tão julgadora de si mesma. Sim, verdade. Às vezes, as camadas que nós estamos vestidas, que nos traz peso, nem foi o outro que colocou. Foi a gente mesmo. Verdade. Né? Então, agora é uma delícia quando a gente diz sim também. Porque a gente vai com desafio, vai com medo. Eu sempre tenho esse... né? Mas a gente encontra aliados. Com certeza. Então, uma pessoa que me chama para uma palestra, uma pessoa como você que me chama para estar aqui hoje, são os aliados da minha história. Que é onde quantas pessoas vão me conhecer através dessa porta? E essas são conquistas que a gente vai, né, conseguindo exatamente por essa coragem de continuar caminhando apesar do medo. Eu fico, às vezes... Já cheguei várias vezes, por exemplo, o Café com Elas, que é um movimento lindo, que eu adoro, tá com aquele monte de mulher. Mas sempre antes do evento, que requer tanto esforço, né? E fala com um, fala com o outro. Tem dia que eu digo, não vou mais fazer. Aí, só que quando acaba, eu cansada, mas muito feliz, porque vivi tudo aquilo e vi aquelas mulheres sorrindo e dizendo que foi maravilhoso e que isso e que aquilo. Aquilo dá um gás, né? Renova e a gente continua. Então, é isso. É muito importante a gente realmente viver essa história do propósito. Quem não tem ainda, não entende isso, acha que isso é modismo, que todo mundo hoje em dia fala de um propósito... Mas eu até coloco muito isso também lá nos grupos, né, de mulheres lá. Eu digo, gente, olha, mas tem que ser genuíno, como você falou. Esse chamado, né? Quando você não para de pensar naquilo, quando você pensa assim, mas e se eu não tiver mais isso para fazer? Minha vida vai ficar sem graça. Então, você vê que é algo realmente que vale a pena você fazer, que traz vida para a sua vida, como eu falo, né? Isso. Então, é isso. E não é leve... Não é Tem leve. momento... É como as pessoas se iludem, às vezes, de achar que existe aquela vida... glamurosa. Plena, maravilhosa. Que você... Tem dia que eu tô me maquiando pra vir pra cá e eu tô com vontade de dormir. Eu queria era dormir, mas eu sei que eu tenho que vir fazer esse trabalho e que também é muito importante. Tem dia que eu tô fazendo, que à noite eu vou fazer a palestra para um grupo incrível de mulheres num lugar incrível e de manhã eu estou fazendo almoço para minha família. Aí, ou então você termina de se maquiar e sai correndo para se vestir, não sabe. Ou então hoje eu nem pensei qual é a roupa que eu vou. Tudo isso é trabalho. E as pessoas acham que não, que a gente cai assim, linda, maravilhosa, plena, arrumada, né? Então, você que está do outro lado, se você é manicure, se você tem uma loja que vende algum produto ou serviço, se você é uma dona de casa, o corre, né? Como a gente fala, é para todas. Todas têm. Varia, vamos dizer assim, o tipo de corre.
Mas todas nós temos, né? Desafios, muito medos. desafio. E dias que não estão legais. E dias que a gente também não está tão bem. Sim. Que às vezes aconteceu alguma coisa, você está mais para baixo. Mas esse propósito te chama e te puxa. Né? E aí a história da jornada. Aí vem os aliados, esses aliados te fortalecem a tua mensagem. E aí você percebe que você pode. Sim. E olha o que eu ia deixar de vivenciar se eu tivesse dito não. Pois é. Pro meu chamado, pro meu propósito, né? Então, agora tem uma coisa boa. E trazendo um pouco dos arquétipos novamente. Tem um arquétipo que é a heroína. Sim. A heroína, ela não é, pelo menos eu não tenho percebido, que ela seja um arquétipo predominante meu. Mas eu estou com uns projetos tão desafiadores e novos que eu trago essa mulher. Tem que chamar essa mulher, mim. né? E aí, a gente até conversando um pouco antes de começarmos sobre que tudo comunica, o que eu estava dizendo. Às vezes você vê uma golinha alta, toda de preto, nossa, como ela tá elegante. E aqui, dentro de mim, na minha comunicação interna, eu, na verdade, estou me protegendo. Eu estou protegendo os meus pontos vitais. Eu estou com elementos maiores no escudo. E não é um escudo de você ou de coisa. É contra os meus medos. É algo que vai ser desafiador para mim. Aí eu vou trazer um outro arquétipo, a amante. A amante, ela não usa uma gola alta, ela faz o contrário. Ela mostra os pontos vitais e ela se aproxima de você. Ela chama para intimidade. Então, ela já faz você... O seduzir, ela pode seduzir como mulher, mas ela pode seduzir o cliente. Como que ela seduz o cliente? A frase da amante é, eu só tenho olhos para você. Então, é aquela profissional que quando você chega, você se sente a única. Quando você passa pelo serviço dela, ela não está contando no relógio, ela não está com pressa, ela sabe te ouvir, ela olha no teu olho, né? E ela não precisa se proteger, ela não tem esse receio do outro, ou sabe? Ela é mais aberta para isso. Então, até nisso, é interessante o uso dos arquétipos. Pela primeira vez, eu vou fazer o evento com os meus pontos vitais à mostra. Será que talvez eu já tenha me desenvolvido? Com uma cor mais forte, mais marcante. Aí a gente estava hoje conversando sobre isso, né? Separando acessórios, separando roupa. E eu dizendo, mas o cabelo vai preso. Porque esse cabelo preso traz essa heroína também. Eu vou com os pontos livres, mas o cabelo vai preso, porque eu não tô assim também tão dona de mim. Então, assim, para você... tem profissionais que falam assim, vamos ativar os arquétipos. O que é ativação de arquétipos? Na verdade, não é um nome errado, se usa ativação, mas a minha forma de ativar arquétipos é trazer realmente os elementos desses arquétipos, a postura, a maneira de falar, né? Então, essa roupa é a mesma roupa que eu gravei para o curso de São Paulo, que é o meu maior desafio até então. Vamos para São Paulo fazer presencial. Aí eu coloquei a roupa e eu me achando vulnerável naquela gravação, porque eu tava com pele aparecendo, né? Embora eu tivesse com blazer, aí eu, calma, espera só um minuto. Aí eu coloquei a blusa, essa daqui, aí eu, opa! Ficou mais à vontade. Fiquei mais segura. Fiquei mais segura. O preto, ele traz a sofisticação, ele traz a segurança, mas ele traz um certo distanciamento. Então, é essa história da proteção também. Então, quando a gente vai trabalhando, dentro do meu trabalho, existe a comunicação da imagem, que é algo que eu também sou especialista pelo meu trabalho que eu desenvolvi de 8 anos no audiovisual. Então, o que essa imagem está querendo transmitir? Às vezes acontece, tem um arquétipozinho, sabotador. Eu sempre coloco ele como sabotador, que ele funciona muito para produtos, mas ele não funciona para mulheres, que é a inocente. A inocente é aquela mulher... Muito delicadinha. Muito delicada, porque a amante, às vezes, porque amante, quando você fala amante, você já vê aquela mulher vermelho, sensual, batom. Mas a gente pode trocar amante por amável. Sim. Que ela já usa uma cor mais clara, mas ela ainda é uma mulher. Sim. Ela não é infantil, ela é jovial.
A infantilidade é diferente da jovialidade. Enquanto a jovialidade feminina traz esse frescor e jovialidade não tem idade, Sim. a infantilidade tira a potência, tira a autoridade. Então, às vezes, quando a gente está conversando, as minhas alunas, elas já sabem, olha essa cabecinha torta, que é a cabecinha assim, ó. Sim. Não entorta essa cabeça. Aí eu vejo elas corrigindo, até no vídeo, lembrando. Então, é um exercício, né? Às vezes, por exemplo, se ela já tem se ela já é muito nova, essa profissional, ela saiu da universidade e está se lançando como profissional. Então, ela já tem esse rostinho mais angelical. E ela ainda vai trazer elementos, uma manguinha princesa, os tonzinhos pastéis, uma tiara. É uma criança. É como as pessoas, às vezes, que trabalham como terapeutas, às vezes, né? Assim, essas pessoas que trabalham com reiki e vários outros, né? Terapeuta holístico e tal. Às vezes querem trazer muito acolhimento, mas fica aquela coisa muito que às vezes não conecta com a mulher ou com o homem, enfim, que seja mais assim, que goste mais de firmeza. Ele até corre, se distancia, não é isso? Exatamente. Sendo que o trabalho é maravilhoso e todos nós, independente de ser um homem ou mulher, uma pessoa mais, sabe, mais objetiva ou não, tem suas questões, precisam se curar, né? Precisam de uma terapia. Sim, todos. Mas, às vezes, eles ficam muito nessa coisa muito zen, muito... Despotencializa a imagem, a marca. E eu vou te trazer um exemplo. Eu tiro todo mundo inocente. E eu pego muito inocente. Talvez porque eu fui muito infantil por muitos anos. Sim. Um dia desse eu estava conversando com a secretária do papai, dizendo assim, meu Deus, por que as inocentes todas vêm para mim? Aí a secretária do papai, que já está há muitos anos, adivinha por quê, Clarice? Porque eu precisei tirar essa criança, né? A minha mãe, às vezes, ela diz, tu tira a tua criança, mas na hora que tu chega perto do teu pai, ela volta, mamãe, mas é só perto, deixa, não tira isso, não precisa tirar tudo. Mas, às vezes, esse terapeuta, essa pessoa que cuida do outro, ela está no inocente, despotencializando a imagem, quando ela pode ir para o cuidador. Pois é. O cuidador, ele é tão forte que ele estende a mão para o outro e resgata. Uma personalidade que tinha esse arquétipo muito forte era a Lady Di. Sim. A Lady Di, que fazia trabalhos na época com portadores de HIV, Sim. com as pessoas que estavam ali. Lá na guerra, Na guerra, né? E ela era linda. Ela era uma princesa. Então, ela não precisava ir embora. Ela tinha um olhar meio tímido, ela né? tinha esse olhar tímido, mas era amor que ela passava, né? Não era assim, aquela fragilidade. Aquela fragilidade era algo que encantava no olhar, no trazer para perto, no saber ouvir. Então, quando existem esses terapeutas e esses profissionais que cuidam de pessoas, pediatria. Sim. Às vezes, por ela trabalhar com criança, ela acha que ela precisa se comunicar de forma infantil. Ela não. Ela está falando com o pai da criança. O diagnóstico, as medicações é com o adulto. Então, com aquela criança, ela vai ser cuidadora. Ela não vai ser igual à criança. Não faz sentido isso. Então, tudo isso leva a gente realmente a refletir. A mensagem que eu estou comunicando hoje, através da minha forma de falar, dos meus gestos, das minhas vestimentas, traz a mulher que realmente eu me tornei. E eu fico vendo, às vezes, na internet também, né, nos Instagram da vida, que a mulher, ela, com essa história de passar poder, de passar segurança, também, às vezes, ela... Como é que eu posso dizer? Ela perde a mão, ela bota mais do que precisa. E aí ela fica o tempo todo muito pesada, porque aquela história de ser tão segura, né, tão dominante, ela se torna algo que em alguns momentos... Traz o masculino muito forte, às vezes. E até afasta as pessoas. Né? Então, é uma linha muito tênue entre você mostrar uma segurança... E mostrar uma arrogância, às vezes.
Eu não sei se você conhece a Cíntia Chagas. Conheço. E eu gosto muito, gosto demais do jeito dela. Ali ela criou um personagem, né? Ela foi super criativa. Mas agora mesmo, nesse exato momento, né? A gente tá vendo muita gente... Enfim, acho que todo mundo passa por isso. Ela tá grande agora. E aí ela tem aquele posicionamento de falar aquela... E aí tem muita gente falando, né, mal dela. Uns amam e outros odeiam, né? Sempre é assim. Mas, assim, ela foi... Eu achei muito interessante. Eu não sei se tá certo, se tá errado, porque eu não sou da área. Mas ela é uma professora de português. E eu nunca tinha visto uma professora se posicionar com tanta elegância, com tanta segurança. E, sabe, autoconfiança. Eu fiz o curso Comunique-se com ela, Sim. com a Cíntia Chagas. E eu até fiz um post de algo que aconteceu essa semana, que eu falei assim, o que ela não ensinou no curso, ela ensinou nesse final de semana. Porque ela passou por uma situação onde houve uma grande crise com a plateia, porque ela tinha dito que a cerveja não era elegante. E ali... As pessoas disseram, você é machista, porque você disse que a cerveja não é uma bebida elegante. Mulheres elegantes não tomam cerveja. Alguma coisa nesse sentido. Gente, em primeiro lugar, nem toda comunicação precisa trazer elegância. Eu posso tomar minha cerveja gelada no copinho americano, mas aquele copo americano não é um copo elegante. E eu escolho tomar minha cerveja no copo americano e escolho tomar o meu vinho, escolho tomar o meu espumante. Não precisa essa bandeira. Mas o que chamou a atenção foi a gestão da crise, essa história da elegância que você está falando, no palco, porque vieram mulheres com cerveja na mão, ameaçando jogar nela. Ela passou 1 minuto e meio sem conseguir falar nada, porque recebeu vaias e tudo. E ela estava plena. E eu que ela tenho segurou a onda, né? Ela segurou muito. E eu que tenho esse medo com o microfone... eu assisti aquilo ali e aprendi o domínio que aquela mulher tem, sabe? Aquilo ali para ela não era nada, né? Então, assim, eu achei impressionante a postura, o posicionamento e ela sendo completamente gestora do caos, que é do arquétipo do governante. Uma das coisas principais que o governante faz é gerenciar o caos. Né? Então, no caso, o arquétipo dela mais dominante é o governante. É o governante. Mas com a feminilidade, tem uma hora que ela simplesmente vê que as pessoas não vão deixar ela falar e ela senta, cruza as pernas e fica ali. As pessoas começam a perceber que aquilo ali não vai mexer com ela. Aí ela conseguiu finalizar e tudo, mas foi um grande aprendizado. Legal. Essa situação dela. Então, que nós, né, as nossas mulheres que estão aqui nos ouvindo, né, a gente possa aprender com ela. É por isso que eu digo, uma mulher ensina outra mulher, né? Ajuda outra mulher. Que a gente inspira. Possa, sabe, entender que ali o problema não sou eu. Né? São aquelas pessoas ali. É a mesma coisa, eu acho, que do nervoso de quem que vai dar palestra, que fica nervoso, com medo desse julgamento. Mas, assim, já ir entendendo que nem todo mundo vai gostar da sua palestra. E tá tudo bem. Porque você mesmo, eu vou lá para uma palestra às vezes e eu não me conecto com aquilo que aquela pessoa está falando. E já tem gente que ama aquilo que aquela pessoa falou. E pronto. Então, por que a gente tem que agradar 100%, né, das pessoas? Quando a gente vai pensando assim, isso vai... nos libertando, trazendo mais leveza. Isso. É importantíssimo. Então, arquétipo do dominante, né? Cíntia Chagas. Do governante. Governante. Vamos lá, traz pra gente exemplo de cada arquétipo com alguém que a gente já conhece, que seja conhecido, assim. Vamos lá. O performático, o bobo da corte, o Whindersson Nunes. Sim. Agora, trazendo o Whindersson Nunes, a gente consegue ver transições arquetípicas nele. Antes de casar... Ele teve uma fase com cabelinho louro, que ele era muito, muito palhaço mesmo. Então, ele era ali, bobo da corte 100%. Aí, ele foi deixando o cabelo crescer. Ele teve a fase do cabelo grande, que ele começou a emagrecer, começou a treinar. Ali, ele começa a passar pro amante. Ele tá mais interessante, ele tá visualmente mais vaidoso. E aí...
há uma grande crise depois da separação, quando ele vem, fica com outra pessoa, né, que perde o bebê. Aham. Nesse momento, ele raspa a cabeça. A passagem de raspar a cabeça é sempre o arquétipo do herói. É, né? É sempre. Eu lembro que quando eu fui fazer minha transição, essa fase de dor que eu ia deixar o estúdio, que foi algo que sempre foi muito importante para mim, para vir para outra, eu fiz um vídeo cortando meu cabelo que estava grande aqui, e eu lembro, esse vídeo ele tá postado, que quando eu corto, o meu semblante está de raiva. Uhum. É como se eu estivesse ali retirando algo para um novo momento. Uhum. Então, ele entra no arquétipo do... Ele passou do bobo da corte para o amante, do amante para o herói, que é quando ele começa realmente no boxe. Aham. Ali ele fica no herói, né? Então, rebelde... Quem que eu posso trazer de rebelde, meu Deus? Por exemplo, a Hebe Camargo. Qual seria o arquétipo da Hebe? Governante. Governante, Agora, né? a governante carismática. Isso, que ela era muito leve, era muito solta, né? Mas era uma rainha. Era, verdade. Ela gostava muito de andar muito bem arrumada, né? Muitas joias, né? Com esse novo momento que as pessoas se viram como marca e quiseram trazer esse posicionamento nas redes, elas confundiram muito, aí fica fake, que é assim, eu quero com blazer, com cabelo no meio, bem coladinho, Pois com é. a minha taça. Eu já vi um monte de mulher agora com cabelo aqui. Tudo igualzinho, presinha, né? Que as mulheres tudo igual. É tudo igual. Ela tá trazendo o quê? Ela tá trazendo o governante. Tipo assim, tá fazendo de forma errada? Não está fazendo de forma errada a imagética, que é a imagem que você tá vendo. O cabelo, tudo que é reto, tudo que é no meio, traz esse poder, equilíbrio e autoridade. Uhum. Por isso que o blazer traz essa autoridade e por isso que a manguinha francesa já é o contrário, é o acesso, né? Mas elas acharam que elas precisavam ser duras, às vezes mal educadas, com a audiência delas. Sim. E eu olhava e disse, mas por que elas estão falando desse... Você, eu não gosto disso. Mas, gente, pra quê? Aí você pega o arquétipo e transforma num personagem. Isso é muito perigoso. Porque no dia a dia, por exemplo, nas empresas, né? Eu que trabalho já há muito tempo com empresa, com equipes e tal... Eu já cheguei a demitir pessoas numa boa, tranquilamente, sendo muito honesta com essa pessoa, dizendo, olha, você não tá mais com a gente por isso. Mas assim, sem brigar, sem botar o dedo na cara, até colocando, sabe, falando para essa pessoa assim, olha, isso que aconteceu aqui, eu tô lhe contando para que você não faça em outro lugar onde você for. E essa pessoa me respeita. E ela foi embora, mas ela até pediu desculpas e tal, e ela me respeita. Então, para que a gente, no meu ponto de vista, para que a gente seja respeitado por alguém, para que a gente passe um ensinamento, lógico, tem horas que a gente fala mais firme, mas eu acho que é bem diferente falar firme do que ser grosseiro desse tipo, então bate na mesa. Se já for da personalidade da pessoa, ok. Mas tem umas coisas que fica fake mesmo. Mas mesmo a maioria fica fake, porque ali não é ela, é o personagem que ela quer levar para a rede social e não conecta. Quando você cria o personagem, não conecta. Quando você vai trazer arquétipos, você não vai trazer para criar um personagem. Você vai para qual a minha forma de ser mais séria. Sim. Eu sempre fui performática demais. Uhum. E no estúdio, o meu estúdio de maquiagem que eu falo, eu podia ser muito performática, porque a gente estava com música alta, tinha um espumantezinho ali e elas estavam indo para uma festa. Eu podia ser isso, junto com a criadora, que é outro arquétipo, que é a pessoa que está ali na criação. Os criadores, que são as pessoas do audiovisual, são as pessoas do design, elas são coloridas, os criativos, né? Mas quando eu fui para o meu lugar de mentora, a performática não cabe. Pois é. Então, nossa, Clarissa, tu tá tão diferente, mas é o meu Clarissa
um pouco mais séria. Uhum. É o meu Clarissa com a essência. As pessoas confundem um comportamento inadequado para aquela situação com essência. Pois é. Às vezes, trazendo de novo a história da inocente. A pessoa tá falando ali algo sério e ela tá sorrindo muito. Pra que esse sorriso? E às vezes verdade. às vezes eu tenho que me controlar, dizendo, gente, ela não está pedindo minha opinião e eu não sou a mentora dela. Pois então eu não vou falar nada. Mas aquilo ali, se ela diminuísse um pouco, não é a rigidez, é diminuir um pouco. Porque o sorriso conecta. Mas o super sorriso... Demais, O super sorriso também é fake como a super governante. Quando eu vejo uma mulher fazendo uma comunicação passivo-agressiva ou agressiva na rede social porque ela é a governante, eu já fico assim, qual é a dor dessa mulher? Pois é. Essa mulher tá com medo de quê? Ela tá com medo. Porque aí você tá falando aí agora e eu tô me lembrando, sabe de quem? Uma mulher que no ponto de vista, se a gente for olhar o arquétipo, o jeito de se vestir, que não é essa pessoa, mas que é uma mulher muito forte, que é, sabe quem? Madre Teresa de Calcutá. Cuidadora. Eu li um livro sobre ela, que era assim, Madre Teresa CEO. E do jeito dela, ela deu lições de liderança para essa executiva que escreveu o livro. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, como você falou, tem a nossa essência, o nosso jeito, assim, vamos dizer, o jeito Francis Carmen de ser, que pode usar o dominante, que pode usar, né, sei lá, os outros arquétipos que eu não sei o nome, mas que eu não posso querer imitar outra pessoa. Não. Ou olhar e dizer, não, agora eu sou assim, porque isso vai dar audiência, isso vai, né, dar visualização. É a onda, tá todo mundo indo por esse caminho. Então, não é bem assim. E as pessoas estão meio se perdendo com isso. E até profissionais mesmo, que às vezes uma mulher dessa possa contratar e que não entenda muito bem realmente como é que a coisa tem que acontecer. E aí fica aquele povo tudo fantasiado. Mas se fala a palavra que eu uso isso, tá fantasiado. Que não é nada interessante, né? Não. A gente... Porque, na realidade, na vida, em tudo, né? O que tem que sobressair é a verdade. É a essência em tudo que tu faz. Então, não adianta... Aí, a pessoa, ela tá ali porque ela só pensa mesmo... É só o dinheiro que ela quer. Mas ela viu que agora todo mundo fala de propósito. Aí ela cria um propósito, para ela dizer que aquilo é o propósito dela. Só que no dia a dia, na convivência com as pessoas, as atitudes dela não estão coerentes com aquilo que ela fala. Quando, na verdade, ela tem o propósito dela, ela não precisa imitar. A gente trabalha repetições na nossa narrativa. Porque quando a gente fala, você chama poderosas? Sim. Eu chamo soberanas. Pois é. São poderosas bonitos. E soberanas. Nós estamos chamando a nossa comunidade de mulheres. Então, quando a pessoa ouvir poderosa, já vai ligar a você. Soberanas vai ligar a mim. Tem uma pessoa que eu acho ela muito inspiradora, que ela foi a primeira pessoa a ter assim, um copinho de café com um vidro duplo. Foi a primeira pessoa que eu vi. E ela é muito bem posicionada, essa pessoa. Que é a Maia Santos, o nome dela. Não Maia conheço, Santos. Vou procurar ela é uma pessoa que no início ela me inspirou bastante. Mas aquele copo é o copo dela. Se eu comprar um copo igual a ela, as pessoas não vão trazer memória da minha imagem. Vai ser o copo da Maia. Exatamente. Então, eu preciso ter os meus elementos simbólicos. O que eu uso, que é a minha cara? Qual é o meu cheiro? Qual é o meu... Por exemplo, até acessórios que a gente usa, é bom a gente repetir. Sim. Eu tenho uns que eu sempre repito, porque eu gosto e eu uso direto. O estilo, repetir, sabe? Porque aquilo ali vai gerando memória, vai gerando conexão. Às vezes a pessoa... ela teve um vídeo muito engraçado, assim, achei interessantíssimo, da Alcione. Não sei se você viu, que ela estava fazendo a unha. Aí o produtor disse, olha, hoje tem que ser uma cor clara, tipo francesinha. Eu sou mulher de usar francesinha. Eu vi, muito legal, porque ela sempre teve, né, aquela unhona grande. Ali é ela.
os elementos dela e ela é coerente Sim. aos símbolos dela. E todas nós, na construção de branding, né? O brand é a gestão da nossa marca. A gente tem que se perceber o que conecta comigo. Uma taça de vinho conecta muito comigo. É. Né? Agora, de repente, para outra pessoa, eu tinha uma mentorada, uma das minhas primeiras mentoradas, que ela era muito do rock, ela. Sim. E aí eu tenho um copo que é como se fosse assim, uma caveira transparente. E quando eu ia fazer a mentoria com ela, esse aqui é para você. Pronto. Não era a minha taça, Sim. era uma brincadeira que eu fazia. Então, assim, nem todo mundo, você tem que ser coerente com você mesma. Com quem você é, né? O que você quer transmitir precisa estar conectado com quem você é para expandir a sua imagem e a memória, gerar memória na mente do outro, na mente do seu cliente, na mente do seu público, transformar seus seguidores em clientes. Sim. Isso é tão legal, eu tô lembrando agora de algumas pessoas que eu conheço, que são muito talentosas, que têm muita competência, mas que não conseguem encontrar essa identidade que faça com que o outro lá que não conhece ele de perto valorize o trabalho dele, queira comprar e queira pagar o valor, o valor realmente que aquele produto ou serviço representa, vale. E isso é muito importante, porque a gente está falando aqui, né, quem está aqui nos escutando, de algo que é do dia a dia. A gente está falando de arquétipo, de como se vestir, de elementos, mas isso tudo vai culminar em quê? Em você vender algo, né? Vender seu produto ou vender seu serviço, sabe? Até para relacionamento. Sim. Tem mulher, né? Ou homem, enfim, que está ali no relacionamento. Mas como é que ela está se colocando? Como é que ela está vestindo? Teve uma pessoa que chegou para mim, e aí podem até dizer que é machismo, mas isso é a cabeça daquela pessoa. Um rapaz jovem que chegou para mim e disse, eu marquei um encontro com essa pessoa, mas ela veio tão no amante, ela veio no primeiro... A sombra do amante. Ela veio no primeiro encontro tão, né, com a roupa tão decotada, tão assim, que eu me assustei. Então, é onde a gente precisa entender, né, até que ponto é o equilíbrio. Né? Olha a minha cara querendo falar coisas e com medo de... Fale coisas. Fale coisas que dão bons cortes, né, menina? Bora fazer. Vamos lá. Medo, eu sou frouxa. Mas fale. Porque, assim, às vezes, essa história da gente dizer, hoje em dia tudo, né? vai ser cancelado, vai ser não sei o quê. Se eu falar o que eu tô pensando, né? Eu vou ser cancelada. Mas é isso. É a mulher e o homem também. Às vezes, no que fala, né? Chega querendo impressionar demais. Teve um dia que eu tava num restaurante aqui com meu esposo. E bem do lado tinha uma pessoa, um rapaz lá, e tinha 2 moças com ele. Pelo que eu... né, não tinha como a gente não ouvir, que estava muito perto, parecia que ele estava ali para sair com uma das 2 ou com as 2, eu não entendi direito. Mas esse homem estava igual um pavão. Mas ele estava se exibindo tanto, ele estava falando tanta besteira... que eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que essas mulheres não estão vendo que esse homem não vale a pena? Eu me levantaria bem ali daquela mesa e ia me embora. Então, às vezes, as mulheres, elas se metem em cada furada, porque isso eu acredito que faz parte também. Eu não sei qual era lá o arquétipo que ele estava usando, mas ele estava, sabe, um pavão, muito pavão. E elas ali muito assim... Submissa. Então, é algo que, às vezes, isso impacta em tudo, né? Na vida, no trabalho. É aquela mulher lá na empresa que ela é muito competente, mas que ela não tem coragem de, numa reunião, ela dizer, olha, eu não concordo com isso, não. E isso é uma coisa que eu faço muito, sempre fiz, desde nova. Que até já peguei nome de, quer ser demais, quer não sei o quê. Porque se eu não concordar... eu digo mesmo, eu não tenho como não dizer. Pode ser multinacional, seja quem for. Uma vez a gente passou por uma auditoria na nossa empresa, né, de uma multinacional. E aí o cara chegou lá todo se achando demais, falando um monte de besteira. E aí quando ele parou de falar, eu digo, olha, deixa eu lhe dizer bem aqui, né, desse jeito que você está falando, não. Por isso. Aí o outro que estava do meu lado,
que ele era subordinado desse outro. Quando ele chegou no hotel, ele mandou um WhatsApp pra mim. E o Nelson aqui do lado me cutucando, né? Que não era pra eu falar. E eu papapá falando. Aí ele falou assim, depois, o rapaz lá quando chegou... Olha, eu queria lhe parabenizar. Gostei muito do que você falou. Concordo com o que você falou. E é tanto que no outro dia eles deram lá uma ajustada no que eles estavam dizendo que estava totalmente errado, que não sei o quê. Então, assim, esse posicionamento de alguma forma, né? É no falar, é no que você veste, né? É no que você tem como elemento. É no que você aceita. Então, isso tudo faz a gente, profissionais, falando aqui profissionalmente, né? Que vão ser mais valorizados ou menos no mercado. Né? Que, infelizmente, às vezes, mulheres... Né? Por exemplo, eu participo de muitos grupos de mulheres. E eu percebo muito que as mulheres... lógico que tem essas exceções, mas algumas acham que por estar no movimento de mulher, que você tem que entregar o seu serviço ou o seu produto de graça. Sabe? Aquela, mulher, não, vamos lá se ajudar, não sei o quê. Ok, de vez em quando a gente ajuda. Eu até entrevistei uma menina aqui, a Maju, que eu achei incrível uma frase que ela disse que um amigo dela falou. Disse que o amigo tocava violão, alguma coisa assim, e a pessoa chegou e disse, rapaz, dá só uma palhinha aqui pra mim. Aí disse que ele falou, olha, não me peça de graça, a única coisa que eu tenho pra lhe vender. Meu Deus. Eu achei incrível essa frase. Eu disse pra ela que ia levar pra mim essa frase também. Então, assim, falando de mulher, né, já que aqui Elas Têm Poder, esse podcast que é voltado para a mulher, então aprenda a se posicionar. Não é que a gente não vai poder nunca fazer uma parceria, fazer algo gratuito, mas que as mulheres entendam que se tá ali junto, todo mundo naquele movimento de mulher empreendedora, mulher... Gente, você tá ali porque você quer vender seu produto, seu serviço também. E uma tem que valorizar o trabalho da outra. Um termo que está na moda é o high ticket. O meu cliente é high ticket. A minha mentoria, isso eu estou falando de outras pessoas, é a partir de 21K. Sim. Parabéns! Se você eu acho isso o máximo. Minha mentoria é uma mentoria 5 estrelas, transformadoras, mas ela dá acesso a mulheres em transição. Sim. Nesse momento que eu estou hoje, o meu propósito é trazer essas mulheres em transição, que são potências. Sim. Eu tenho o maior orgulho de todas as minhas mentoradas, o que eu aprendo com elas. Elas estão ali precisando ser só lapidadas. Sim. E elas, Sim. Elas mudam os valores de consulta, elas mudam clínica. Olha... Tem como mostrar aqui? Tem? Os arrepiadinhos dela? Isso aqui é quando eu falo delas. E elas vão se tornar high ticket. Então, hoje o meu trabalho é esse, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque através do meu posicionamento e do criação de movimento que eu faço com o Branding Vinhos, quando a pessoa vem me perguntar sobre a mentoria, ela vem morrendo de medo. Ela acha que é lá em cima Acha que é lá né? em cima. E o meu valor é um valor que dá acesso a essa mulher. Sim. Eu faço questão que dê, né? Eu tô com 7 meses. Tá no início. Sabe? Às vezes eu escuto delas. No meu primeiro evento de Fortaleza, que foi lindo. Logo depois do evento, aí elas vêm saber sobre a mentoria. Elas diziam, Clarissa, que valor é esse? Aí eu digo, chama outra pessoa para fazer. Traz mais, mas o valor é esse. E eu não estou me desvalorizando. Eu estou realizando coisas que eu nunca imaginei que eu fosse realizar num tempo tão curto. Sabe? E tudo tem um tempo e mesmo, um ciclo, eu né? não vou me lançar no presencial. Por que eu falo tanto no presencial? Porque o online, ele é forte. Ele é muito forte, mas eu sinto que as pessoas estão sentindo a necessidade das conexões presenciais. Então, eu entendi isso desde o ano passado e eu trouxe o meu formato 2024 é formato presencial. O que eu for fazer é presencial. As mentorias, como são para mulheres de todo o Brasil, é online, mas ali ao vivo, totalmente individual e personalizada, né?
Então, às vezes a pessoa... Eu digo, calma, daqui a um ano tudo vai estar diferente. Você já vai ter vários cases de sucesso, né? Pra mostrar. Porque também virou muito isso agora, né? É bonito dizer... 21K, 30K, 100. A minha mentoria é 100 mil. Palmas pra você. Deixa eu fazer o meu percurso. Exatamente, exatamente, você falou o percurso. Porque com essa história da internet também é tudo muito rápido, né? E aí as pessoas acham que tem que ser da noite pro dia. E eu sempre digo que tudo tem que ter mesmo esse alicerce. O alicerce, eu tô fazendo base. Esse momento é de base. Porque às vezes você vai muito rápido e pode ser que aconteça algum tremor aí que você não vá se sustentar, Eu já paguei mentorias muito caras com entregas baixíssimas. Eu também já fiz alguns cursos que não me satisfizeram, assim, não foi a altura do valor que a gente pagou. Valor da expectativa que você tem. Uma das coisas que eu trabalho muito é qual a sua promessa. Olha, a minha promessa é entregar isso. Entregue isso e um pouco mais. Entregue isso, entregue o over delivery. Né? Então, assim, mas eu tô, assim, num momento realmente muito feliz. Sim, tá até aqui, ó, aparecendo na televisão o curso, né, que vai ser em São Paulo. Curso Você é uma Marca, edição São Paulo. Estaremos lá no Itaim, um bairro delicioso. Já temos a sala lá do curso. Será no dia 18 de maio. Dia de quê? Um dia de sábado? É um dia de sábado porque é imersivo. É de 8 às 18. E o que a pessoa vai aprender nesse curso, né? Qual vai ser a sua entrega lá nesse curso? A sua promessa. Qual é a minha promessa? Que essa pessoa vai sair do curso sabendo construir e desenvolver a marca pessoal dela. Legal. Ela vai ter a clareza de qual é o propósito, qual o diferencial, como se constrói a narrativa, como se trabalha o storytelling, que é como você conta a sua história, com conexão, com envolvimento, como você vai criar a sua persona, que é aquele... Existe o público-alvo, existe a persona, que é aquela cliente ideal. É interessante quando a gente constrói essa persona, porque é como se a gente estivesse falando exatamente com aquela pessoa, o miolo do meu público-alvo. Né? Então, a gente vai trabalhar também um pouco sobre o digital, que é desde tráfego, a criar uma copy, que é como que eu escrevo um texto persuasivo, né? Como que eu me conecto com o outro através... da minha presença, mas também a gente trabalha muito as redes sociais. E foi criado assim, artesanalmente, de A a Z. Foi um trabalho, tem uma apostila riquíssima, linda, de 80 páginas. Olha. O trabalho. Maravilha. Então, você que é de São Paulo, ou que mora por ali por perto, né? Se quiser aprender tudo isso aí que a Clarissa tá falando. Construção de marca pessoal. Vai ter o QR Code, né? Os meninos vão colocar o QR Code da Clarissa, que vai direto lá pro Instagram dela. Qual é o teu Instagram? Por Clarissa Tourinho. Por Clarissa Tourinho. Então, você vai lá. Lá você vai encontrar as informações, com certeza. Deve ter o link na bio, né? Tem. E aí, se dê essa oportunidade, né? Porque eu acredito que mesmo que alguém já saiba de algo relacionado, sempre a gente tem alguma coisa para aprender. Sempre um profissional diferente, ele vai trazer um olhar diferente. Sim. E você vai ali lapidando, né? Lapidando a sua marca, entendendo mais quem você é, quem vai ser o seu cliente lá, a sua persona, né? Que você fala. Então, isso é muito importante. Eu conheço uma pessoa que está sendo mentorada por você, que é a Nádia. E ela fica toda empolgada, me contando as coisas, me dizendo, Carmen, tá sendo diferente, eu tô percebendo que eu tô mudando e tal. Então, isso aí é muito legal, né? A gente vê, e como eu sempre digo, uma mulher ajudando outra mulher. Né? E a mentoria é sempre uma troca, é sempre um crescimento para mim também. A gente aprende muito, né? Com as histórias das mulheres. É muito interessante isso. Então, repete aí, dia 18. Dia 18 de maio, das 8 às 18 horas, na Integral Escola de Negócios, no Itaim.
É um curso imersivo em São Paulo, presencial. Aproveitar também, quero te pedir licença aqui para falar dos patrocinadores e agradecer mais uma vez a Discar Distribuidora, que é uma empresa que acredita muito na força do feminino, que é uma empresa que, sabe, valoriza as mulheres. Temos muitas mulheres lá com cargos de liderança. Então, é uma empresa que, inclusive, aqui no podcast, né, ela resolveu patrocinar, ajudar, porque para levar essa mensagem cada vez mais para todas as partes do mundo aí, se possível, e mostrar essas mulheres, assim como a Clarice e tantas outras que já vieram aqui, contar suas histórias, né, ensinar, deixar seu ensinamento para ativar o poder dessa outra mulher que está aí do outro lado nos assistindo. E também os Postos Full, que é uma outra empresa que desde o início está aqui com a gente, nos apoiando e dizendo, vale a pena assistir o Elas Têm Poder Podcast, a gente acredita, né, no poder dessa energia feminina. Aproveitar, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, deixe seu comentário se você está gostando aqui do bate-papo com a Clarissa, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Faça pergunta nos comentários que eu vou lá responder. A Clarissa vai lá, deixa tuas dúvidas lá, sabe? Que ela já vai lá e já comenta. Então, vamos fazer esse grande movimento para que cada vez mais essa mensagem chegue mais longe e mais mulheres possam ser ajudadas, né? Possam despertar aí o seu poder, porque eu digo que todas nós temos o poder, né? Um poder interno, que às vezes está só ali aquele foguinho adormecido que basta, né, vir escutar uma mulher falando, é uma palavra, é uma frase, né? É algum direcionamento, e essa mulher vai, assim como a Nádia, né, diz que está cada vez mais se sentindo mais poderosa, mais segura. A Nádia é um presente para mim. Ela é um presente. Ela é uma mulher muito, né, batalhadora e que ensina. Ela vai falar no meu evento. Vai? Olha lá, a Nádia aí, né? Rompendo barreiras, né? Então, é isso. Eu queria te pedir, Clarissa, para você deixar uma mensagem, né, para essas mulheres que estão aqui nos assistindo. Dentro desse tema aí que a gente conversou hoje, como essa mulher pode cada vez mais encontrar esse caminho, né? Esse ponto que é mais adequado para que ela se mostre de uma forma que ela se valorize, né? Valorize mais a sua marca pessoal, que consiga ganhar mais dinheiro, né? Que no final das contas a gente vive e precisa também ser remunerada pelo nosso trabalho, ou produto ou serviço, seja o que for. O que essa mulher, em primeira mão, assim, ela pode estar fazendo? Alguma dica, alguma coisa? Essa mulher que já está na internet, se posicionando lá, ou aqui quer começar, como é que ela deve dar esse start? O start é se permitir experimentar a sua melhor versão, a sua versão potencializada. Muitas mulheres vestiram camadas que elas mesmas ou acreditaram que elas eram negativamente, ou outras pessoas colocaram nela e elas aceitaram. Uhum. Então, o start é ir tirando essas camadas de auto-julgamento ou da aceitação do julgamento do outro e desapegar dessa ideia que não é para mim, que eu não posso. Uhum. Todas nós que estamos hoje com o microfone, em posições de liderança, nós fomos mulheres comuns que saímos desse lugar. Uhum. Então, assim, como a gente estava conversando, mesmo com medo, com receios, se permita caminhar. Que você vai caminhando e vai tirando essas camadas e vai descobrir uma potência, uma força, uma beleza que você nem sabia que você tinha. Eu nunca imaginei, eu vou fazer 46 anos em junho, que eu estivesse numa fase tão bonita, tão interessante. Hoje, com tudo que eu permiti, né, vivenciar, eu me sinto na minha fase como mulher mais interessante. Sim. Porque eu aceitei, porque eu disse sim para os meus propósitos, para as propostas que dão medo, que dão frio na barriga. Então,
o start é: faça, comece a caminhar. Comece a caminhar, diga sim para você mesmo. Você já disse sim para tantas pessoas, para tantas coisas que não foram legais, diga sim para você mesma. É verdade. Então, gente, diga sim e seja autêntica, né? Na realidade, eu acredito que tirar essas camadas é chegar na nossa essência. É ser quem a gente veio, né? Ser nesse mundo. Exatamente. E buscar ajuda de profissionais, assim como a Clarissa, né? Outros que possam nos ajudar só a dar essa lapidada, né? No que a gente já é. Porque isso eu acredito que tem força, né? A gente viver a nossa essência. Mas a gente não pode concluir aqui o nosso bate-papo sem antes eu te fazer as perguntas que são clássicas aqui, né? Em primeiro lugar, qual é o teu superpoder? Eu digo que todas nós temos superpoderes, né? E que faz com que a gente esteja aqui, na vida, fazendo e acontecendo. Se você fosse escolher um superpoder seu, que diga assim, foi isso aqui, é isso que me ajuda a ser essa mulher que tem coragem de andar para frente, de romper barreiras. O meu superpoder é conseguir me conectar com o coração da outra mulher. Uhum. Isso eu acho um superpoder. É verdade, muito. Você trouxe a Nádia aqui e eu coloco todas. Quando a gente está em mentoria, a gente se emociona, a gente se arrepia. Uhum. É uma conexão que é um superpoder para mim. Sim. Eu tenho a coragem, mas não é o que eu acho que é o superpoder. O superpoder que eu tenho é essa capacidade de se conectar, né? Com o coração. Porque quando a gente está reconstruindo, na verdade eu falo reconstrução, eu falo rebranding. Sim. Porque é uma atualização. Existem dores. Sim. Existem apegos. Existem crenças lá atrás. De uma mulher que tem vergonha, às vezes, do cabelo natural. Ou tem vergonha de andar de salto, você acredita? Eu tive uma cliente muito especial que quando ela começava a se montar, e ela tinha uma clínica, era da área da saúde, ela olhava e achava que ali não era ela. Porque ela só podia ser aquela menina de rasteira, de calça jeans, ela não podia ser uma mulher alinhada, crença. Sim. Né? Então, assim, para mim o meu superpoder é esse, essa conexão lá no coração. E para você, o que é uma mulher poderosa? Quando você olha, né, você diz que chama da sua comunidade soberana. Então, o que é uma mulher? Essa mulher que exala poder, né? Que é esse poder que a gente diz de dentro para fora. É a mulher que se conhece perfeitamente. Que ela conhece a identidade dela digital. O que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, aquilo ali não mexe com ela. Porque ela sabe exatamente quem ela é. Então, é a mulher que, enfim, sabe quem é, né? Essa é a mulher soberana. Porque quando você sabe quem você verdadeiramente é, e eu tô colocando todos os seus talentos, habilidades, sua história, sua trajetória, as feridas que você teve que curar, os caminhos que você precisou passar. Quando você tem tudo isso claro, você se orgulha da sua história. Ninguém toca. Olha, aqui você não vai entrar. Sim. Isso é um superpoder. Com certeza. É muito importante. E você está falando, eu estou lembrando da própria Cíntia Chagas, o exemplo que você trouxe, né? Embora estava ali naquele momento do caos, mas ela estava tranquila, entre aspas, mas estava lá, né? Mantendo aquela loucura, aquela deselegância, como ela diz. São elas. Isso aí não sou eu, não tenho nada a ver com isso. Eu sei quem eu sou. Então, é muito importante mesmo. Pois, olha, Clarissa, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Por essa oportunidade de conversar um pouco, de mostrar um pouco do teu trabalho, da importância que é. Porque se a gente, como mulher, quer cada vez mais avançar, conquistar nossos sonhos, às vezes ajudar outras mulheres através do nosso trabalho, é muito importante esse tipo de conhecimento, né? Dos arquétipos, do brand pessoal, exatamente para trazer esse poder para essa mulher. Como eu falei, às vezes eu estou em reuniões de mulheres
E às vezes eu vejo... aquela mulher, ela é tão, assim, empreendedora. Ela já conquistou tanta coisa. Mas ela não sabe. Não. Ela não sabe se vestir adequadamente. Ela não... Na hora que ela vai falar, ela não passa toda essa competência que ela tem. Então, é um conhecimento, é um trabalho muito importante, esse que você faz hoje. E que mais e mais mulheres possam, né, ter acesso e entender que isso também faz parte do investimento na carreira dela. Sim. Porque eu vejo mulheres que, valorizando muito assim, eu quero fazer o curso disso, outro curso daquilo, outro curso... Tudo na área técnica, né? Técnicos. Eu vou fazer esse curso aqui porque amanhã eu já vou ganhar dinheiro com esse curso. Mas e ela não ganha, às vezes, porque não está posicionada. Exatamente, não consegue se posicionar. Então, agradecer mais uma vez... E dizer que estamos aqui, né? Se quiser vir fazer seus cursos também depois. Eu quero participar do Café com Elas. Café com Elas, eu acredito que em maio vai ter outro. E a gente vai cada vez mais tornando essa comunidade mais forte, né? Então, Café com Elas e Elas Têm Poder, assim, são tudo muito juntos. Sim. Porque são movimentos, né? Que realmente querem ajudar mulheres. Sabe, a fortalecer cada vez mais. E aí vem um monte de mulher que chega aqui e a gente, né, conhece, acha legal, e ela vai, conhece também o Café com Elas. E assim a gente vai cada vez mais evoluindo e mostrando para o mundo que podemos sim, né, cada uma do seu jeito, cada uma na sua singularidade, que a gente pode contribuir demais, né, para o mundo. E através aqui da internet, do YouTube, nesse espaço, eu digo que aqui é um lançamento de mulher para o mundo. Porque tá na internet, então tá no mundo. Então, a mulher que tá lá na Índia, que tá lá no Japão, né, que tá em qualquer lugar do mundo, ela pode ligar o YouTube, né, ligar o computador dela lá, o celular, e assistir um episódio desse. Sim. Né? Se ela fala português, ela vai entender. E eu acredito que tem até a legendinha lá, né, pra pessoa colocar. Enfim, então é muito importante isso que a gente faz. Às vezes a gente não tem uma dimensão, né? Assim, não tem noção da dimensão que é. Mas que cada uma fazendo o seu pouco, né? Dentro do que pode alcançar aí muita gente e ajudar muita gente nesse mundo, né? Que essa é a proposta nossa aqui do Café com Elas. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Eu tô assim emocionada, feliz de te conhecer, né? Eu sabia que a gente ia se conhecer, porque tem muitas pessoas em comuns, a gente tava muito pertinho ali e graças a Deus deu tudo certo. É uma honra estar sentada aqui, estar usando esse microfone perto de você. E essa troca, quando eu sair daqui, eu já cresci um pouco mais. Porque é maravilhosa essa troca, essa experiência. Sim. Muito, muito obrigada mesmo. E eu também já vou sair aqui mais sabida, né? Um pouquinho mais sabida do que eu cheguei. Então, quero aqui agradecer também você que está aqui com a gente até agora. Dizer que na próxima semana tem outro episódio. Um episódio novinho aí para você, com mais histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Fica com a gente. Mais uma vez eu quero te pedir, nos ajude a fazer esse canal chegar cada vez mais longe, né? Clica aí, deixa teu like, deixa teu comentário, tua pergunta para Clarissa e colabora aí com a gente, compartilhando esse vídeo com as amigas, porque vale a pena a gente compartilhar o que é bom. Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 20 horas. Um abraço e até lá!